Olá, eu sou a doutora Melina, desenvolvedora do Método Forfil, um método que, com as 7 bases das melhores medicinas do mundo, descobre a raiz dos sintomas e te ajuda a iniciar o processo de autocura. Nesse vídeo, eu quero te falar sobre algo que atualmente está acometendo muitas mulheres, que é a questão da infertilidade. Por que é que eu vim te falar sobre isso? Porque hoje em dia se vê cada vez mais mulheres passando por essa dificuldade. Então curte esse vídeo, encaminha para quem tu sabe que vai fazer sentido me acompanhar e escutar sobre esse assunto. Te inscreve no meu canal, que tem muito conteúdo sobre emoções e adoecimento físico. Quando a gente fala de infertilidade, e eu posso, né, eu brinco que eu posso falar isso de cadeirinha, porque eu passei por essa vivência, a gente começa a entender que fisiologicamente o nosso corpo físico perde vitalidade reprodutiva. E aí a gente se questiona em relação a isso. Por quê? Procriar, a grosso modo, de forma primitiva, é uma das 4 funções fisiológicas de sobrevivência. O nosso corpo físico vem de fábrica com apenas 4 funções fisiológicas que ele necessita para sobreviver: comer, dormir, procriar e regular a temperatura. O que isso me mostra? Que uma das bases fisiológicas de sobrevivência não está funcionando, não está vitalizada. E a gente precisa entender essa infertilidade tanto pelo viés físico, mas muito mais pela raiz emocional desse sintoma, desse adoecimento. A gente sabe que em torno de 30% a gente traz de memórias transgeracionais, de até 4 gerações, e memórias gestacionais, genético, hereditário. Os outros 70% são vivências, mas a gente, com esses 70%, estimula os processos para que a gente vitalize aquela tendência genética ou neutralize aquela vivência genética. Isso a gente precisa entender em que momento a raiz emocional dessa infertilidade aconteceu. A infertilidade, de forma física, ela traz um bloqueio, né, dessa sensação e dessa vivência fisiológica de procriar, onde ela pode estar trazendo adoecimentos como endometriose, cistos, pólipos, né, alterações nas trompas. Então, várias situações físicas acontecem nessa região para que não aconteça o processo vital de reprodução. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que isso gerencia uma característica muito importante em quem passa por isso, que é sensações de tristeza, sensações de melancolia, sensações de desvalorização, sensações de impotência, porque o que o meu corpo entende? Mulher e procriar são coisas que andam juntas, e a infertilidade vem te mostrar que não. E quando ela vem te mostrar que não, ela traz à tona todas essas sensações de impotência, de desvalorização, de não se ver capaz. Mas isso é o que ela gerencia em cima do diagnóstico. A raiz emocional desse processo está muito vinculada a 3 informações importantíssimas. Então eu quero que tu preste bastante atenção, porque se isso fizer sentido para ti ou para alguém que tu sabe que passa por essa situação, é muito importante que tu entenda essa vivência. O nosso corpo físico, nessa região reprodutiva, ele traz, como eu brinco, de fábrica, né? Essa questão do ato sexual relacionado ao prazer pela vida. Muitas vezes, ao longo dos processos de vivência, de históricos gestacionais, relacionais, que se vivencia além dos transgeracionais, algumas situações podem levar esta pessoa, esta mulher, à perda do prazer pela vida, a grosso modo. Uma situação de infância
onde houve uma possível sensação de conflito, uma vivência de abandono, uma sensação de agressão, e não necessariamente os fatores de forma clara, vivenciadas, mas a sensação. A sensação de abandono, essa sensação de conflitos relacionais. Então, o corpo já começa a entender que aquelas sensações fazem parte da vida, da vivência e dos tecidos daquela mulher. Ao passar do tempo, quando existem outras situações de conflitos relacionais, por exemplo, validam a informação que o corpo já tinha. E ele novamente perde vitalidade dessa região. Ao passar desse processo, essa perda vital vai sendo mais potencializada. E aí, muito enraizado nessas vivências, está uma segunda possibilidade que é necessário olhar. O quanto esta mulher se vê capaz de gerar uma vida e de colocar uma vida dentro deste núcleo familiar. Porque o nosso inconsciente trabalha de forma protetiva. Então, acontece que muitas vezes esse viés não está no conhecimento e na consciência dessa mulher, mas sim no processo inconsciente de entender. Eu sou capaz e eu dou conta de colocar uma criança ou uma nova vida neste núcleo familiar, que talvez não foi leve para mim, que talvez não esteja sendo leve, que talvez me traga memórias prévias de que não era saudável. E um terceiro olhar que precisa ter, que é a sensação do corpo entendendo que mudanças não são leves. Como assim, Mel? Pois então, situações de vida que levaram aquela mulher a entender que sair da zona de conforto era sofrimento, que mudanças eram sofrimento, que situações de vida prévias eram sofrimento, o corpo entende que a maior mudança, o maior movimento fisiológico de uma mulher é a gestação. Então, o corpo entende que talvez ela não dê conta dessa mudança. Então, quando a gente entende esses 3 pilares, a gente precisa olhar para essas 3 raízes emocionais. Esse conflito relacional, essa sensação de desvalorização, de não se ver capaz, essa sensação de não dar conta de sair da zona de conforto porque existe muito sofrimento envolvido. Quando o corpo entende que essas 3 situações agridem, ou uma delas agride, ou 2 delas agridem, qual é a resposta protetiva que ele tem? Opa, eu não posso deixar isso acontecer. E a forma que o corpo tem de se proteger dessa forma é diminuindo o funcionamento, fazendo uma perda de vitalidade dessa região e dificultando esses processos. Ou gerando sintomas de adoecimento como eu comentei antes, de endometriose, cistos, né, alterações de trompas, inclusive também, né, situações de infecção urinária que podem levar a uma alteração dessa região, né, onde a infecção urinária também está falando de território. Então, o corpo vai perdendo vitalidade desta região. Isso vai gerando nas mulheres que passam por essa dificuldade de engravidar um pico de estresse muito elevado. E esse estresse, esse cortisol, oxida o corpo físico, inflama e piora o contexto. E aí vira um looping. Então, quando existe uma dificuldade de engravidar, um diagnóstico de infertilidade, e algumas vezes a gente escuta assim, infertilidade sem causa definida. É necessário olhar a raiz desse adoecimento. Quando a gente olha, quando a gente entende, quando a gente desbloqueia esse processo, esta região vai gerar vitalidade sobre esses tecidos. Nesse momento, o corpo inicia o seu processo de autocura. Através do método Forfeel, a gente consegue desbloquear esse processo
para que o corpo entenda que essas vivências que aconteceram sejam situações vivenciais, ou sejam situações que a gente traz, tanto transgeracional quanto genética, não precisam mais estar em alerta, não precisam mais agredir aqueles tecidos. Aqueles tecidos podem e devem funcionar voltando para essa base fisiológica de sobrevivência. Então, isso que a gente fala sobre encontrar a raiz emocional é porque sim, esses tecidos precisam ser trabalhados nessas emoções e nessas vivências. Além do desbloqueio das vivências, o consciente. Quando o corpo traz para o consciente, quando o corpo entende essas vivências, quando o corpo entende esses processos, ele já inicia a sua recuperação de autocura. Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para ti, tenha te trazido muito conhecimento em relação às questões de infertilidade. E aqui embaixo tem o meu Instagram. Clica, me segue lá, que lá eu vou te trazer conteúdos diários a respeito de emoções e adoecimentos.